Agora, no quarto tópico da nossa lição, vamos estudar sobre a santificação. Aprendemos no tópico anterior acerca da justificação do perdão, mas após o perdão, o processo continua. A salvação é um processo onde temos, num primeiro momento, a justificação, o perdão, já visto no tópico anterior, mas na continuidade temos a santificação, que é o processo da transformação do nosso caráter. E é um processo que não é definido por apenas uma ação em um determinado tempo, mas é um processo que perdura por toda a nossa vida. Pergunta A: como o sábado ilustra a santificação? Luzilei, eu acho que a santificação é o quê? É um processo de um dia ou um processo de uma vida? É um processo da vida. Eu vejo que o sábado também é um processo. Não adianta você... o tópico anterior, você aceitou a Cristo. Uhum. Seu coração foi transformado. Mas isso não quer dizer que a sua observação do sábado, ela, do dia para a noite, você vai conseguir alcançar todas as coisas. Mas isso vai ser o quê? Gradual. Gradual. Você vai crescendo. Cada sábado vai ser um desafio novo. Talvez hoje você fale assim, não, Tiago, hoje eu alcancei a graça de deixar minha casa arrumada. Eu alcancei a graça de fazer a comida, mas tem outras coisas que você vai ter que ir alcançando dia a dia. Uhum. E o interessante é assim, que quando você aceita Cristo e você vai seguindo dia a dia esse processo de santificação, a chance de você retroceder é mínima. Agora, muitas vezes, quando você dá um passo muito grande, muitas vezes você se desequilibra e tem que voltar. E isso é ruim para a sua carreira espiritual. Então, muitas vezes, você tem que subir degrau a degrau e vai melhorando nesse sentido, né? Uhum. Esse processo é gradual, né? Muito bem. Agora, a pergunta B. Como sacerdotes de Deus, conforme visto lá em 1 Pedro 2,9, que faz menção do povo de Deus como sendo geração eleita e sacerdócio real e nação santa. Então, como sacerdotes de Deus, o que devemos fazer semanalmente, pouco antes do pôr do sol do sexto dia da semana? Eu não sei se eu vou ser tão... Agora, não tem o que fazer. Agora você tem que ser mais duro nessa parte, né? O que Neemias mandou fazer? O povo de Israel estava vendo uma realidade, olha só. Chegava sexta-feira, à noite, sábado, entrava com as cargas em Jerusalém, vendia, comprava, fazia de tudo. Não era isso que o texto fala? E Neemias falou assim, olha, fechem as portas. Chegou na sexta-feira, próximo ao pôr do sol, fechem as portas e só vão abrir agora na nova semana. Eu vou dizer o seguinte, que nós temos que fechar as portas também de tudo aquilo que não é conveniente fazer no Santo Sábado. Não de uma maneira arbitrária, mas de uma maneira saudável para que realmente o sábado seja diferente. Eu não estou dizendo que agora o que eu vou dizer assim, não é certo ou errado, é que você tem que parar. Mas eu fiz um propósito para mim. Por exemplo, eu tenho as minhas redes sociais. Mas eu tenho observado que muitas vezes você usar as redes sociais na sexta-feira à noite não é saudável. Por quê? Tem coisas boas que você vai ver ali, mas tem coisas também o quê? Que são comuns do dia a dia. Que muitas vezes leva você... Por exemplo, você está ali andando, daqui a pouco você vai propaganda de um carro. Você fala, nossa, mas eu estou tão ansioso para... Aí você vai ser tentado de algumas coisas que você talvez deveria evitar. Então, isso é uma questão pessoal. Eu vejo que isso aí não é uma imposição que ninguém pode chegar em você e falar, a partir de hoje desliga o celular. Não. Mas eu vejo assim que você tenta evitar. Troca, talvez no sábado... Eu não digo que você não possa pegar o seu smartphone e assistir a lição interativa, você não possa assistir uma pregação, ligar para o seu parente para você conversar um pouco, mas talvez algumas coisas que você está fazendo está te tirando do foco principal. Não estou dizendo que você não possa entrar no seu Instagram, no seu Facebook, pode, mas você tem que tomar muito cuidado para que essas ferramentas nos dias de sábado não possam levar você a coisas que não são propícias para esse dia. Estou usando só como um exemplo, tá, Luzilei? Então, assim, eu fiz um propósito no meu coração, eu falei assim, eu vou diminuir. Vou agora tentar focar em outras coisas, porque muitas vezes você é tentado a propagandas, a realidades também. Então, aqui fala fechar todas as alternativas. Um tempo atrás, eu lembro que o irmão chegou na igreja com um carro novo, aí o outro não queria, com medo de perguntar o valor do carro, eu falei, e aí, quanto é que é o dízimo desse carro? São portas que tem que estar como?
Tem que estar fechada. Tem que estar fechada. E esses pensamentos vai vir? Vai, mas você não precisa alimentá-los, você vai direcioná-los. Então, acho que são detalhes assim, interessantes que tá dentro desse tópico aqui, né? Isso. E aqui faz menção de que não é para fazer isso a hora que estiver começando o sábado. Pouco antes, né? Sim. A gente já cessa as atividades, porque se nós estamos envolvidos com alguma atividade, estamos envolvidos com qualquer que seja a atividade, dê um horário que determinamos como um horário limite para realizar aquela atividade. No minuto seguinte, você está pensando no quê? Naquilo que você acabou de fazer. Então, se você está na correria doida, maluca do dia a dia, da sexta-feira, da preparação e tal, deu o horário do pôr do sol, parei e tal, vou. Como que a mente ainda está? Processando tudo aquilo que ainda estava. E demora um pouco, alguns minutos, para que realmente a mente agora se acalme e comece a desfrutar do momento seguinte. Então, por isso, paramos antes, para que ainda tenhamos esse tempo, né, de frenagem dos processos do cotidiano comum, para que a hora que chega no sábado, então a gente já esteja com a alma em paz, já esteja tranquilo para, de fato, começar a desfrutar das bênçãos que Deus tem reservado ao seu povo. Pergunta C. O que o preparo dos pães da proposição simboliza e como isso ajuda na santificação? Então, os pães eram trocados no sábado, né? E o texto fala de João que Jesus era o pão o quê? O pão da vida. Então, assim como no antigo Israel, lá no santuário, era necessário que trouxesse um pão novo a cada sábado, nós também, todo sábado, devemos receber o pão espiritual que é Jesus. Devemos nos alimentar desse pão espiritual. E eu não sei se é nessa nota que fala mais para frente, que fala que nós devemos congregar, estar na presença de Deus, constantemente ouvindo a sua palavra. Então, o sábado é o dia de você o quê? Ler a palavra de Deus, congregar, cantar, ser alimentado por esse pão que é Jesus. Muito bem. Então, a primeira frase da nota fazendo menção aí de se alimentar do Filho de Deus, né? E que significa exatamente o estudo da palavra. Então, através da pregação, através da leitura da Bíblia, né? O que vou fazer no sábado? A gente vai preencher com aquilo que tem de mais especial através de estar no culto, através de ler a palavra de Deus e através de desvendar o livro da natureza que o Senhor também nos deixou. Agora, a pergunta D. Que atividade importante é necessária no sábado, especialmente quando nos aproximamos do fim dos tempos? Hebreus, vamos começar. Não deixando a nossa o quê? Congregação. Como é costume de alguns, né? Vou até frisar essa parte. Olha, Luzeli, eu, durante a pandemia, acho que a grande parte do povo deixou de congregar, né, na pandemia. Eu não sei como é que foi para você, internauta que está nos acompanhando, mas para mim foi totalmente desagradável. Isso me fez, assim, ficar um pouco... porque você ficava dentro de casa e você não consegue ficar dentro de casa o tempo todo lendo. E isso aí também não tem condição. E mesmo que você ficasse, parece que o contato com outras pessoas, com outros irmãos, ouvir uma palavra diferente ajuda. Então, para mim, cheguei à conclusão de que eu preciso congregar. O negócio de ficar em casa, sábado, não funciona. Então, acho que realmente o povo de Deus tem que congregar. E eu fico feliz porque hoje nós temos o canal Conectados. Porque, por exemplo, o meu sogro e minha sogra, eu já mencionei isso aqui, eles moram numa região que não tem igreja. A igreja mais próxima, acho que é 200 quilômetros. Mas eles acompanham todo... Pra você ter uma ideia, tem sábado, olha o que eles fazem. Eles acordam de manhã cedo e assistem de Portugal. Terminou de Portugal, eles começam a assistir o Conectados, porque eles querem estar sendo alimentados no sábado. E nós, muitas vezes que temos a igreja perto, 5 quilômetros de distância, o que a gente faz? Hoje eu estou meio cansado, vou dormir o resto do sábado. Não, então acho que o primeiro ponto que aqui é frisado é o quê? Não deixar de... congregar. E aí vai mais alguns pontos, né? Fala também de ajudarmos um ao outro, darmos conselho. Fala também... O primeiro tópico fala... Primeiro parágrafo da nota. Quando nossos irmãos se afastam voluntariamente das reuniões religiosas, quando não
consideram nem reverenciam a Deus, nem o acolhem como conselheiro e forte torre de defesa, com que rapidez chegam os pensamentos seculares e a perversa incredulidade. E aí continua, né? Então, quando você deixa de congregar, muitas vezes o sábado de manhã pode ser uma tentação para você vir a pecar contra Deus. Uma tentação para você se afastar de Deus. Então, acho que a atividade do sábado tem que ser isso aí. Sábado de manhã, congregar. Sábado à tarde, pode tirar aquela meia horinha, mas se você puder, vá passear na natureza com a sua família, faça atividade com seus filhos. Onde eu moro é cidade grande. Dá para fazer várias atividades com seu filho, que ele vai entender mais a palavra de Deus e fazer o sábado ser um dia de alegria. Muito bem. Então nós vimos aqui nesse tópico ressaltado muito a questão de fazer um bom uso do sábado para alimentação. Tendo no sábado, né, momentos para recebermos o alimento espiritual, e já aqui frisado a questão de congregarmos. A palavra de Deus ela é incisiva, né? O apóstolo, quando escreveu aqui aos Hebreus, ele fez menção, porque isso já era um problema naquele tempo, e é um problema hoje. E o que é interessante é que as pessoas elas deixam de congregar e elas acham que isto não tem nenhum impacto sobre a sua vida espiritual. Elas acham que elas estão no controle da situação. Irmãos, estar afastado daquilo que o Senhor recomendou para nós nunca é seguro. É sempre um passo de regresso aos braços do inimigo. E se a palavra de Deus disse e nos chama a atenção para a necessidade de estarmos entre irmãos, de congregarmos, não fazer isso é uma atitude de rebelião. E a pergunta que fica para fecharmos esse tópico é: o que temos feito no sábado? Será que estamos nos contentando em ficar em casa? Às vezes, se fosse para o serviço, a gente vai doente do jeito que tiver, mas vai lá para cumprir, porque tem o salário e tem um chefe. Mas em relação a ir à igreja, às vezes só levanto com um pouquinho de indisposição, ou quero dormir até mais tarde, daí não vamos à casa do Senhor. Vamos refletir o que de fato tem valor para nós. A nossa comunhão com Deus e com os irmãos, ou apenas as nossas relações de negócios do dia a dia? Que nesse processo de santificação, o sábado seja incluído e que realmente possamos observar esse mandamento que Deus nos deu de acordo com o que Ele estabeleceu. Amém?